Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, a pedido aí de um conhecido meu, que segue o canal, ele me pediu para poder fazer uma review do Fallout 76 para poder mostrar como é que foi o início do jogo. Gente, esse foi um dos jogos que eu comecei a fazer review. Joguei, parei, entendeu? Não segui de forma contínua, mas eu vi a evolução do jogo e sei que, comparado a 2018, esse jogo evoluiu muito até chegar no estágio que está hoje, tá? Então, antes que eu comece a falar sobre o jogo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados, vamos ao vídeo. Gente, Fallout 76 começou como um jogo assim que não a interação que você tinha era só com vamos dizer assim, as descrições da época que teve o grande conflito. Eu vou colocar grande conflito, depois vocês pesquisam o que é o que eu estou tentando explicar. Conflito entre duas potências grandes aí na época daí de Fallout, tá? É, questão que cada uma tinha uma certa tecnologia, né? E eles acabaram entrando em conflito porque a primeira, vamos dizer, a nação tinha criado assim o fusão, né? O cilindro de fusão, né? O reator de fusão, o que pudesse a gente usar aí as Power Armors e essas mecânicas todas aí, inclusive os Mr. Hands, eu acho que eles também têm um reator aí de fusão, tá? Depois que teve o grande conflito, passou-se 25 anos, né? E o abrigo 76, ele foi incumbido aí de, vamos dizer, fazer a sua reclamação aí das terras da Wasteland para que a Vault-Tec pudesse ter, assim, fazer emergir a sociedade. Só que a gente está olhando com os olhos de uma empresa que causou o próprio grande conflito, tá? Como a lore aí dos jogos que a gente viu e da série, a Vault-Tec mais o presidente da nação que os personagens vivem é que acabou causando esse grande conflito, tá? Então, ok. Ok, gente. O que acontece? Quando a gente começa o jogo, muitas pessoas já saíram do abrigo, tá? E uma das primeiras missões que a gente tem que fazer é ir atrás da Overseer, tá bom? Para poder seguir as instruções, tentar juntar a comunidade do Abrigo 76 para poder aí fazer com que o abrigo, a sociedade saia desse caos, né? E possa emergir de novo, né? Porque o conflito a gente não vai conseguir terminar, mas a gente tem que ter uma reconstrução, tá? É mais ou menos isso. Mas eu vou te falar uma coisa, já de começo. É um verdadeiro faroeste, tá bom? Você vai ter que sair na mão aí para poder, vamos dizer assim, tentar deixar as coisas na ordem. De uma sociedade que veio aí da grande guerra, do grande conflito, e que agora precisa aí emergir desse caos, porque quando a gente sai do abrigo, a gente vai ver que a Palátia é um lugar onde está, na West Virginia, a Palátia está um caos, tá? Mas existe, diferente lá do início de Fallout 76, facções que façam com que a, a Palátia se transforme em uma sociedade mais, vamos dizer assim, tenha certas valores, tópicos com que faz que a gente tenha uma noção de sociedade.
mesmo durante esse caos, tá? Mais ou menos isso que eu tô tentando te dizer para vocês. Gente, a gente vai começar aí saindo do quarto, vai ter as mensagens da Overseer e os Mr. Hand vai mostrar para vocês, tome água, se alimente, use a backpack, né? A mochila para poder carregar seus itens. Use o equipamento do camp para poder construir sua base. Entendeu? Tudo isso aí são mecânicas que já estão no Fallout 76 desde o início e que aqui foram meio que colocadas de forma mais ilustrativa, mostrando como você vai se virar em um jogo de sobrevivência. Fome, sede, sucatas que você tem que sucatear para poder construir sua base, né? Cultivar seus alimentos, vou colocar mais um dedinho aqui, assim, aqui, então, ok. Cultivar seus alimentos, criar suas próprias armas, né? E outras coisas mais que a gente vai vendo durante aí o jogo, tá? Que eu vou colocando aí para vocês terem noção, tá bom? Ok. Tendo essas ideias que você vai ter mais ou menos, eu vou colocar aí a tela para poder explicar para vocês, tá? No canto direito embaixo, você vai ter o vigor. Todas as suas ações, seja vou correr, vou atirar, vou bater, entendeu? Isso tem um custo de vigor, de estamina, o que faz com que cada ação que você tenha usando o Vax ou não vai custando sua estamina. Então você tem que saber aí quantas ações por turno você pode ter com esse VATS. Ele não vai te falar que você tem tantas ações, não. Quando acabar a estamina, você percebe que você está limitado aí, tá? No canto esquerdo é o HP, tá bom? Você vai ver o HP aí, ok? E se acabar, se você morreu, volta pro checkpoint que você fez. Então é checkpoint não save. A barra do meio mostra as quests, a bússola que você tem que seguir para você atingir as quests, tá? E no canto direito acima são as quests que você vai seguir, tá bom? Todos os itens e coisas que estão no cenário vai aparecer uma nomenclatura, uma legenda que faz com que você tenha aí uma ideia do que está acontecendo. Beleza? Ok, show. Toma, então depois de a gente analisar aí a tela, as coisas que a gente costuma usar aí, seja a estamina, seja o HP, que é os pontos de vida, né? A bússola. A gente vai aí para o inventário, tá? O inventário aqui do personagem é o Pip-Boy. No Pip-Boy a gente pode encontrar aí o status do personagem, quantas perks que ele tem, o inventário, a alimentação, né? Que você precisa aí da alimentação, comida, bebida, essas coisas assim. Cura, né? Os pontos de vida, os medicamentos para você usar para poder curar o seu personagem, remédios aí para você aumentar a potência do seu personagem. Estou evitando dar nomes, tá? Então, o que acontece? E você vai ter o sinal de rádio, mapa e as receitas, tá? Entende? No inventário lá de armas e armaduras, você vai achar os itens que você quiser, você seleciona o que você precisar. Você vai olhar se o personagem está com fome, se está com sede. E você pode ver lá embaixo. Mas se tem algum distúrbio, alguma coisa que está afetando a saúde dele, um status com penalidade, essas coisas você vai ver aí nos status do personagem. Agora, gente, diferente de Fallout 4 ou dos outros Fallouts, que você tinha as perks normais, onde você selecionava
aquilo que te interessava, e os specials, que são os pontos de atributos, aqui o special e as perks são a mesma coisa. E elas são como se fosse carta de Magic aqui, tá? Então você vai olhar aí e escolher o que você quer, tá? Nessa nova versão, você pode escolher os perfis que você desejar, seja usando armas automáticas, armas mais de recarregar de forma manualmente mesmo, como escopetas, essas coisas assim, tá? E armas brancas você, por exemplo, ser um pistoleiro, né? Usar revólver e pistolas, tá? E acho que sair na mão mesmo, no supapo mesmo. Acredito que seja isso. Isso antigamente não tinha. Eles fazem uma coletânea aí de perks para você sair montando e você escolher o perfil do seu personagem, tá? Então, como eu havia dito para vocês, as perks e os specials, eles estão fundidos em características. Digamos assim, você vai ganhar ponto em força escolhendo bater com armas brancas ou usar minigun. Aí, por exemplo, percepção, você usa, sei lá, atirar com armas automáticas, atirar com arco e flecha, atirar com escopetas e por aí vai, tá, gente? Então tem muita coisa aí, tá? Qual que é o lance, gente? Depois de você olhar tudo isso, escolher o perfil do seu personagem que você precisa saber, se você não sabe, tenta entender mais ou menos, não tem noção de RPG, você dá uma pesquisada nos perfis de personagens, porque isso aí ajuda a você jogar o jogo. E eu te falo assim, que por mais que tenha algumas coisas meio complexas assim no Fallout, eu acredito que sejam jogos, não vou dizer que é tranquilos. Já vi muito jogo mais difícil que Fallout 76, tá? Então, Fallout 76 eu acho que é um jogo razoavelmente tranquilo. Tem suas complexidades que você tem para entender e outras coisas que são mais tranquilas de entender, tá? Aí então a gente vai para Wasteland, gente. De cara você vai encontrar aí o Cooper da série. Se você não viu a série Fallout, você dá uma olhadinha lá depois, me conta se você conheceu o Cooper. E eu acredito que seja DLC aí dos Carniçais, tá? Então dá uma olhada com calma. Eu ainda não vou abordar porque eu não conheço esse lance, tem que ainda entender como é que funciona, tá? Isso aí para personagens que podem se transformar em Carniçais. Depois dá uma olhada com calma. Então, eu vou começar de um jeito mais simples mesmo, fazendo no início mesmo, tá? A gente vai passar por um posto avançado aí dos socorristas, tá? Ele tem um sinal assim de coração, um sinal de rádio lá do batimento cardíaco, acho que seja isso, tá? E eles logo de cara te dão umas missões lá, você tem que fazer uma entrega em um posto lá, num posto deles, tá? Você cria um item e você leva lá. Antigamente era só um local que não tinha socorristas, tinha os inimigos, os Scourges, né? Que você tinha que eliminar eles, tá? Mas hoje tá mais complexo que antes. Então, gente, depois que a gente passa por essa situação aí, nós vamos encaminhar aí até uma parte onde se chama Wayyard. É uma casinha no campo ali. No caso, um minibar, né? Uma pubzinha pequenininha, tá? E lá tem, por exemplo, do lado tem umas vacas, né? Umas Brahmins de 2 cabeças. E um robô lá que foi customizado com a cor de uma vaca, tá? E lá, o que tá acontecendo? Eles estão sendo ameaçados por uma gangue chamada Crane, eu acho que é isso, não tenho certeza. E nós vamos meio que ajudar eles a enfrentar essa gangue, tá?
E essa missão ela vai ajudar a gente a entender como é que funciona a construção de alguns itens, como você manipular aí os esquemáticos, que os esquemáticos eles servem para você usar algum item, construir um item na sua base, tá? Cara, eu não sabia como é que acessava esse trem. Eu já tinha feito essa quest um tempo atrás, só que eu tinha esquecido. Então, os esquemáticos estavam lá no Recipe Books, né? Eles não aparecem logo de cara no Notes, não. Eles estão no Recipe Books. E aí, eu tive dificuldade de lembrar e de acessar esse trem. Fiquei perdendo um tempão até acessar esse trem, entendeu? Mas aí, depois que eu consegui, eu li, né, o schematic e instalei aí a placa com sinal de rádio para trazer aí, fazer uma emboscada contra esses criminosos aí, tá? Só que para isso a gente precisava aí aumentar o sinal de broadcast em uma instalação de rádio, tá? Gente, se você não jogou Fallout, os computadores, essas coisas aí, não teve evolução do transistor. Então, muitas das coisas que apareciam, seja pela televisão, seja aí por outras coisas, a tecnologia era muito limitada, tá bom? Então, muitas das informações, até depois do grande conflito, foram passadas pela rádio. Então, as antenas de rádio nos jogos é muito importante, tá? Você acessa as coordenadas através também aí do sinal de rádio, tá? Ok, gente, depois passando por essa parte aí, a gente vai seguir até uma agência de rádio, onde vai pegar o broadcast aí, o áudio, onde dá as coordenadas de um tesouro que está na nossa base, que não é um tesouro, na verdade é só uma emboscada. A gente vai até essa agência aí de broadcast. Lá tem os Scourges, que depois eu vou explicar por que tem os Scourges, tá? E aí, gente, o que acontece? A gente chega lá, elimina os Scourges, dá uma olhada lá no inventário lá do local, volta para nossa base, dá uma olhada, vê que os Raiders lá estão atacando a nossa base lá. Não atacando, mas querendo saber sobre a questão do tesouro. Eles entram em conflito entre si e depois conosco, tá? Depois disso, a gente vai seguir até a Wayward de novo e ele vai te dar um direcional até um rapaz que eu esqueci o nome dele, que ele tem um equipamento interessante para poder acessar lá a base de Crane, tá? E o que acontece? Essa parte me pegou porque a gente tinha que pegar um ovo de Deathclaw lá pro rapaz aí, que eu esqueci o nome dele. O Deathclaw tava arregaçando, ele perdeu umas 2 ou 3 vidas nesse combate com o Deathclaw, porque o meu personagem tá muito fraco, eu não tinha armadura Power Armor, tá? Depois disso, a gente leva o ovo lá pra ele, só que pra poder enfrentar o Deathclaw, eu subi em cima de um barco que tinha ali, não sei se era a base de alguém, não sei. Eu usei pra poder subir e eliminar o Deathclaw, tá? Ok. Eliminei. Show. Segui segui então até o rapaz lá que tinha um equipamento interessante. Entreguei o ovo, saí fora e fui direto aí pra base do Crane. Logo depois que eu fui pegar o ovo lá, gente, infelizmente eu não peguei o vídeo aí do Deathclaw, tá? Mas eu apanhei bastante dele. O que acontece? Pelo onde que eu gravei o jogo, no caso aí do Fallout 76, indo até a base de Crane, eu tava andando e já tinha passado alguém na base para poder completar a quest, pegar os itens. Então a base do Crane lá já tava meio que limpa.
eu teria que esperar um respawn, né? Do boss, dos inimigos, para poder continuar a quest. Mas o que eu fiz? Eu fui seguindo até onde eu dei conta, né, de resolver. E o que acontece que quando eu saí da parte onde não tinha inimigos e fui para aí a base do Crane, já tinha os inimigos lá me esperando para poder enfrentar, tá? Então segui, e a imagem que eu vou colocar aqui, eu tava meio que stalkeando lá o chefe da gangue. Cheguei lá, eliminei eles e saí fora, tá? Depois voltei para o Wayard lá e completei a quest. Nesse ponto, tem uns outros pontos que eu tenho que seguir aí a quest. Gente, eu esqueci de comentar aí da radiação, que tudo que a gente for fazer, se for comer, se for tomar água, se for nadar, cara, tudo que tem contato com a radiação a gente acaba consumindo. E isso afeta na saúde do personagem, dando penalidade. Eu acabei esquecendo de comentar isso. Mas em todo caso, eu vou deixar um pequeno exemplo aí para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Bom, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Eu espero que seja um pequeno guia aí de Fallout 76, que vocês possam curtir. Eu não postei esse vídeo ontem porque eu não tava bem, tá? Vocês me desculpem, eu tava com mal-estar aí, meio com resfriado, então acabei não postando, tá bom? E é um pedido de desculpas e tô postando o vídeo hoje para vocês terem um contato aí com o canal, beleza? No mais é isso, agradeço a atenção de vocês, uma ótima semana aí, tudo de bom e até mais.